Boa noite, pessoal. Fazem já 3 semanas que a gente não se vê. Pulei 2 semanas sem aparecer. Na verdade, ah, al- viagem, algumas coisas. Na verdade, estava em Orlando. Eu fiz algumas lives lá de Orlando. Tá? Hoje vai ter que ser um pouquinho rapidinho, pessoal, porque eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Tá? Dê um ok. Eu estou achando só que estranho que estão me ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo? Alô? Só me deem um ok do som. Para quem estiver no Facebook, passa um ok do som, por favor. Tá, deixa eu explicar uma coisa para o pessoal que está no Instagram, tá? Hoje eu tenho um convidado, tá? Então, quando eu tenho convidado, eu tenho que fazer o programa pelo Facebook, que eu tenho interface que pode chamar por as duas telas, tá? Só deixa eu ver se eu estou com tudo funcionando direitinho. Eu não sei quem está me vendo pelo Facebook agora. Eu gostaria que me desse um ok, tá? Que está me ouvindo bem, tá? Ok? Então, tá. Deixa eu só explicar para vocês quem eu sou. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou responsável pelo Ponto Miami e Ponto Orlando. O Ponto Miami e o Ponto Orlando foram criados em 2011, são perfis que começaram no Facebook, depois foram para um website e foram e no Instagram, YouTube e tal. E o que eu faço? O meu objetivo é trazer informações. Eu moro na Flórida, curto a Flórida, sou apaixonado pela Flórida e trago informações para que enriqueçam a sua experiência de viagem aqui, para quem estiver nos visitando, para quem estiver planejando a viagem, para ter uma experiência mais rica e mais perfeita. Tá? Eu tenho moro em Miami, visito Orlando quase que semanalmente por conta de trabalho e sou também Disney maníaco, tá? Então eu tento misturar nesse programa informação de tudo quanto é lado, tá? Para quem não sabe, tá? O Ponto Miami ele só deixa eu por aqui, já vou pôr o Ítalo, tá? Deixa eu por aqui. Isso, já tem até meu convidado ao vivo aqui. Você está me ouvindo, amigo? Estou te ouvindo. Então, Tô te ouvindo. Gozado que eu escuto, você não escuta o meu retorno. Mas eu estou fazendo já um programa meio corrido, porque eu estava sem retorno e estava com receio de que tivesse um problema. Deixa eu explicar, já vou apresentar o Ítalo propriamente, tá? Porque ele merece até todo uma boa introdução. Além de amigo, começou como cliente, então é sempre uma pessoa. E graças a Deus, todos os meus clientes sempre viraram grandes amigos, e é o caso do Ítalo também. Mas a conversa de hoje, pessoal, está sendo meio rápida, assim, porque, por uma coincidência, dois grandes amigos meus que têm um programa que dividem muito o nosso público vão estar tiveram que transferir a live para hoje, tá? E eles vão começar mais tarde. Como eu sei que tem basicamente um montão de gente que me assiste e que assiste eles também, a gente não queria ter um conflito de audiência, tá? Então, por isso eu vou correr um pouco e vou já logo partir para a conversa com o Ítalo. Eu queria avisar o seguinte, para quem está me assistindo no Instagram agora, tá? Por favor, passe para o Facebook do Ponto Orlando e assista a live de lá, porque só assim vocês vão conseguir ver o meu amigo Ítalo, que está ali já bonito na tela, tá? Então, eu gostaria de pedir para vocês já passarem, os que estiverem aqui no Instagram, passarem para o Facebook, assistir o programa do Facebook do Ponto Miami, tá bom? Eu vou terminar a live aqui do Instagram para me concentrar aqui na conversa com meu amigo Ítalo, tá? E vamos tocar assim, tchau para o Ponto Miami no Instagram, tá? Dando um sharing aqui, isso, e tchau para o Instagram do Ponto Orlando, também com sharing. Agora só aqui com o meu amigo Ítalo. Ítalo, na verdade, deixa eu explicar para o pessoal quem você é, tá? Eu tenho algumas coisas que eu agradeço muito dessa história de brincar com Ponto Miami e Ponto Orlando,
que são vários amigos que surgiram na minha vida por causa disso, tá? E só surgiu amigo, não posso reclamar, porque até então, com Ponto Miami, com Ponto Orlando, eu só tive contato com gente muito legal e muito especial. E o Ítalo me procurou exatamente por conta do Ponto Miami, pedindo uma recomendação de corretor. E eu disse, puxa, que coincidência, eu sou corretor de imóveis, e comecei a trabalhar no projeto do Ítalo vir para cá, não só na parte pessoal, ele e a esposa Amanda se mudando para cá para viver aqui no sul da Flórida, mas também na parte profissional. E quando chegou na parte profissional, mais coincidência ainda, porque daí eu fui ver que o Ítalo estava operando na parte de... A ideia era operar na parte de viagem, tá? E que eu disse, poxa, tem muita coisa que a gente pode casar aí. O Ítalo montou uma empresa que é muito legal, muito interessante, que vocês precisam conhecer, que é a Dream Touring Concierge. Ela é baseada aqui em Miami, mas ele atua em toda a Flórida. E o Ítalo atua principalmente na área de aluguel de carros, tá? E mais para o futuro vai ser na parte de transfer, não ainda, mas também em personal shopping, não é, Ítalo? Exato, exato. O core business hoje é aluguel de veículos, estamos também trabalhando com passeio de lancha, personal shopper, mais ou menos isso que é o nosso core business hoje. Recebimento de mercadoria também. Exatamente, redirecionamento de compras, cliente compra na internet, envia para o nosso endereço, para a nossa empresa. Nós fazemos todo um trabalho de consolidação dessas caixas e enviamos também para o Brasil por um custo muito, muito baixo. Tá, e Ítalo, na verdade, eu vou estar. Uma coisa que eu vou explicar para todo mundo é que o Ítalo já é o parceiro oficial do Ponto Miami na parte de aluguel de carros. Para quem já visitou ou vai visitar o Ponto Miami e tem aquela parte de aluguel de carros, na verdade, a empresa com que o Ponto Miami tem a parceria e faz todo o serviço é a empresa do Ítalo, tá? E é exatamente isso. Tem uma coisa que eu costumo falar para muita gente, é que eu sou apaixonado por Flórida e gosto e estudo a Flórida, e posso ajudar nisso um montão de vezes. Tem algumas coisas que eu não consigo ajudar bem, que é tudo aquilo que alguém que não mora aqui precisa fazer. Por exemplo, eu sou péssimo para dar conselhos sobre processo de visto, sou péssimo para falar sobre passagem aérea, pacote do Brasil para cá, tá? E sou muito ruim. Olha, o Alisson, que vai entrar no ar daqui a pouco, já está mandando um abraço para Título. O Alisson é um grande amigo, parceiro, é de casa, tá? Um abraço, Alisson. Prazer, amigo. Se vocês notarem o sotaque do Ítalo, não notaram ainda. Vão achar que ele é do sul, lá da fronteira do Rio Grande do Sul, mas não, ele é de Belo Horizonte, ele é mineiro, tá? É o seguinte, mas tem uma das deficiências minhas que é exatamente no aluguel de carro, porque no meu dia a dia, o dirigir na Flórida eu posso ajudar, mas o dia a dia do processo de aluguel de carro é uma coisa que normalmente eu não faço aqui, muitas vezes me pergunto de operadoras e tal. E eu quis trazer o Ítalo porque, além de ser uma operação que eu confio, tá, e que trabalha como parceira comigo, ele pode te ajudar bastante a esclarecer algumas coisas que às vezes não ficam muito claras para quem está alugando o carro aqui. Tá? E como existe uma série de dúvidas e uma série de provedores de serviços que aparecem para você, a ideia que eu tive era fazer o seguinte: vamos trazer alguém com quem eu confio que possa explicar. Que vai, claro, até o nosso objetivo final é que vocês optem somente pelo Ítalo, tá? E pela Dream Tour, tá? Mas na verdade, a gente está querendo aqui trazer um pouco e ajudar para quem tiver dúvida na questão de aluguel de carro. E, Ítalo, eu vou começar contigo já numa coisa que para mim é fundamental. A gente vê uma diferença de preço muito grande entre operadoras, tá? Às vezes a gente vê uma operadora com preço
até muito convidativo. Daí você começa a fazer o processo de reserva, vai havendo um acúmulo de tarifas, e quando você vê o seu preço final, é um preço totalmente diferente daquilo que você imaginava, mas você compara a operadora pelo aquele primeiro preço, né? Exato. Eu queria que você me explicasse um pouquinho isso, quais são os cuidados que a gente começa a ter nesse processo de aluguel de carro com essas tarifas, esses custos escondidos. Tá, bom, vamos lá. Primeiro eu quero te agradecer, Carlos, aí pela oportunidade de a gente estar podendo explicar um pouco para o pessoal que está se planejando, que está vindo para cá, que já vem para Miami ou para Orlando, para Flórida em geral, já tem um costume de vir, para a gente estar podendo auxiliar essas pessoas da melhor forma aqui, né? São algumas pequenas orientações que a gente procura sempre dar para os nossos clientes e também para as pessoas que estão se planejando vir, para não cair nas famosas pegadinhas, igual você mesmo diz, né? A locação de veículos ele é um ponto crucial para quem vem para a Flórida. Por quê? Você precisa, 95% das vezes, de alugar um veículo aqui. Em razão das distâncias, é tudo muito longe, nada é perto. O nosso transporte público aqui, ele não é, vamos dizer, eficiente ao ponto de te levar a todo lugar convenientemente. Então, o veículo se faz necessário. E o problema, não sei se eu posso dizer o problema, mas a questão principal começa, igual você disse, a pessoa entra, às vezes se planeja durante 1 ano e meio, 1 ano para vir com a família, faz todo um planejamento financeiro para isso, e muitas vezes, quando ela faz o procedimento de reserva de um veículo, ela tem uma série de surpresas após a entrega desse veículo. Por quê? Normalmente, as grandes locadoras, eu não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, elas oferecem sempre uns preços muito convidativos no primeiro momento. E a partir do momento que você colocou muito bem, que você vai realizando o procedimento de reserva, o passo a passo, que você vai selecionar os seguros necessários, que você vai selecionar uma cadeirinha de criança, uma cadeirinha de bebê, um motorista adicional, esses valores eles vão ficando muito elevados. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos clientes que muitas vezes chegam até nós e falam: Ítalo, eu tenho esse preço. Qual é o preço da tua empresa? Nós comparamos e nós vamos ver o que realmente eles oferecem e o que nós oferecemos. Muitas vezes não, 95% das vezes, esses preços eles são 50% mais baixos do que o das outras locadoras. Por quê? Nosso procedimento de locação de veículo, ele é tudo incluso. Nós oferecemos tudo incluso para os nossos clientes, e a Dream oferece dessa forma por entender que, em razão de todo um planejamento que foi feito, de toda uma questão organizacional que foi realizada pela família no Brasil, ela não quer ter mais nenhuma despesa quando ela chega aqui. E muitas vezes as pessoas, depois de 8, 10, 12 horas de voo, chegam no aeroporto de Miami, ou aeroporto de Orlando, ou Fort Lauderdale, demoram mais 1 hora na imigração, só aí já estamos falando de quase 12 horas. Você tem que desembarcar, pegar as suas bagagens, pegar um monorail para ir para o terminal das locadoras de veículo. Você pensa você fazendo isso depois de 12 horas, 13 horas de voo, às vezes um pouco menos, mas ainda assim não menos que 8, 10 horas, com filho, com criança pequena, com malas, é uma inconveniência muito grande. Fora isso, quando você chega ao balcão das locadoras, que você acha que já está tudo pago, já está tudo certo, você vai ver que a conversa não é bem essa. Ou seja, você pagou 50 na reserva que você fez no Brasil, quando você chega lá, você ainda tem que pagar mais o seguro tal, que vai te cobrir de um acidente, um seguro que vai te cobrir contra um roubo, vai ter que pagar pela cadeirinha do seu filho que vai usar, que você vai pagar mais $10 por dia só na cadeirinha. Muitas vezes não, todas as vezes, as locadoras elas cobram entre 5 e $11, se eu não estou errando o valor por pouco, mas acredito que é isso mesmo, entre 5 e $11 por dia para te dar o direito de você usar o SunPass.
que é o sistema de pedágios que nós temos aqui na Flórida, que necessariamente você precisa ter. Ou seja, a conta que era 50, ela já virou 80, porque são $25 a mais de um seguro que você vai precisar pagar, acrescentar, são mais 8, 10, $12 que você vai pagar por dia para te dar o direito de usar o pedágio, mais o que você gastar. Se você tem uma criança, você precisa de cadeirinha para ela, então você vai precisar também pagar por essa cadeirinha, que vai ser mais $10 por dia. Ou seja, é uma inconveniência total. Você vem achando que vai pagar 50 e no final das contas você paga 100. Então, muitas vezes, o que acontece, Carlos? As pessoas elas ficam muito frustradas, porque, além disso tudo, elas chegam ainda no aeroporto, chegam no terminal de locação de veículos e não tem o carro que elas reservaram. Elas não têm essa certeza do carro que elas reservaram. As pessoas, às vezes, aluga um Toyota, quando ela chega lá, é um Volkswagen. Ou seja, muda completamente o panorama da viagem, de planejamento, porque a família entendia que era uma coisa e chega lá é outra, questão de espaço, de bagagem. Então, são situações que são muito difíceis e que, por experiência própria, todos nós já passamos por isso. Todo mundo que veio para a Flórida, eu creio que já passou por esse inconveniente, ou pelo menos grande parte, porque por falta de conhecimento. Então, qual que foi a ideia da Dream Tour? Oferecer sempre o melhor com o menor preço, aliado a um serviço VIP. Ou seja, o cliente, depois de 10 horas de voo, ele vai desembarcar, já vai ter uma pessoa da Dream Tour aguardando ele no terminal de desembarque, vai ajudá-lo com as malas. Em 5 minutos de caminhada, vai chegar no carro, guardou as malas e está liberado. Você vai ter o carro que você reservou, você tem o produto que você escolheu, você não tem surpresas quanto ao preço, aquilo que você já pagou é aquilo e pronto, você não vai ter que desembolsar mais nenhum valor para ser pago após a locação, porque é o inconveniente. Você vem achando que paga 50 e você paga 100 no final das contas. E, Ítalo, até foi bom porque já teve até a Josiélia que estava respondendo, estava perguntando exatamente como é que era esse processo de entrega que você está explicando, e teve o Carlos também aqui que disse que, não, você pode pegar um Uber até uma outra, não precisa pegar Uber se tem alguém que está fazendo o serviço de entregar no seu desembarque, né? Exato. E mais uma coisa que eu acho que é muito interessante é isso que, quando a gente fala assim, você diz assim, o preço é aquele que você acertou no final, o que esse preço de vocês inclui? E isso é importante porque, destacando aquilo que você inclui, as pessoas começam a prestar atenção naquilo que o preço das outras não inclui, né? Exatamente, é esse o grande ponto. Esse o grande ponto, porque é diferente você falar de um preço, um valor fictício, tá, Carlos, obviamente, de 50 e o outro preço ser 70. Por que a disparidade? Porque o preço que a outra locadora oferece, que parece supostamente ser menor, que no final das contas ela vai dobrar, ela não é um preço que vai te dar tudo aquilo que você precisa. Então, ou seja, o que o nosso preço, o que o nosso produto inclui, como teve a dúvida de algumas pessoas aí. Além de todas das conveniências de ter uma pessoa te aguardando já no desembarque, de você não ter que andar 5 minutos para chegar até o teu carro, além de você ter o carro que você escolheu no ato da reserva, além de você já ter pago e não ter que pagar mais nada, você ainda tem motorista adicional, milhagem ilimitada, você tem uma cadeirinha de criança, de bebê gratuita, você tem todos os seguros inclusos, você tem a possibilidade de efetuar compras online e enviar para o nosso endereço e nós entregarmos o carro ou os carros para você com as compras, sem você ter que, após chegar aqui em Miami ou em Orlando, fazer as compras, estar aguardando, correr o risco de não chegar. Ou seja, é uma série de conveniências que faz sentido, além do preço, porque o nosso preço, além de tudo, ainda é o melhor de todos. E se não for o melhor, a Dream Tour ela cobre e ainda dá 5% de desconto para todos os clientes. Na verdade, tem um dos seguidores, dos ouvintes aqui,
ouvintes não, telespectadores e seguidores, um dos followers, tá? O Jorge está dizendo, as grandes locadoras não enganam, não, na verdade não enganam, não estou falando que elas enganam, Jorge, na verdade a gente se engana com o processo, tá? Porque muitas vezes a gente começa comparando os preços básicos, tá? Exato. E os preços básicos, sim, esses podem ter você tem que sempre comparar o preço final, e elas não enganam nisso aí, não tem, de maneira alguma. Só que, se você não se educa a começar a pegar a avaliação dos preços finais, você pode, muitas vezes, estar pagando mais para uma operação, e não é só da operação comparado a Dream Tour, ou qualquer outra operadora. E isso varia muito, tá? É que a gente começa a ter os add-ons. Eu me lembro muito bem de uma dica do meu amigo Alisson, que estava aí. O Alisson, que deve estar se preparando daqui a pouco para a live deles. O Alisson, sempre, que é do Clube WDW, ele fala o seguinte, tente sempre, se você está fazendo está alugando com uma das grandes, tente sempre fazer uma opção de não passar pelo counter, ou seja, que você vai direto para o carro, porque aquela parada no counter, além de gastar tempo, ela pode ser, de alguma forma, uma maneira de você pagar, eles enfiarem alguma coisa para você pagar mais, tá? Com certeza. Então, de maneira alguma, a gente está dizendo que existe uma enganação. Não. O engano normalmente é nosso, do usuário, tá? É na comparação, a comparação do preço básico inicial e não do preço final, tá? Exato. E esse preço final, e o Alice está me lembrando aqui, o skip the counter, tá? O skip the counter é para o pessoal da Alamo, né? Das empresas coligadas à Alamo, e na Hertz tem um outro sistema que é para o Gold Number, o Gold Club, que eles fazem isso. Essa é uma maneira de você evitar, às vezes, alguma coisa que todo mundo é vendedor, tá? E é engraçado que é o seguinte, uma coisa que a gente costuma lembrar é que planeje bem, pesquise bem antes, tá? Agora estou vendo aqui uma pergunta. Quando eu fui... uma pessoa aqui, a Wanda, está me passando aqui diz que o problema de andar no aeroporto, que é gigante, que é muito grande, que você acaba tendo dificuldade, é isso mesmo. Na verdade, existem, como o próprio Ítalo destacou, essa é uma opção do serviço que ele traz, tá? O legal na questão da Dream Tour é que eles não estão incluindo, não estão adicionando nada nisso, não é, Ítalo? Nada, pelo contrário. Isso faz parte do pacote faz parte do pacote do preço deles, tá? Exatamente. Então, eu tô tendo, olha aqui, o Alisson tá fiel aqui à nossa live, ele tá quase começando a dele daqui a pouco, tá? Eu tenho até que pegar o óculos aqui. O Alisson está dizendo, eu sempre uso o skip the counter justamente para ganhar tempo e evitar assédios de atendentes de upsell. E uma coisa, pessoal, não levem a mal, ninguém aqui está criticando o que é o upsell, tá? Isso faz parte do serviço deles. E todos aqui são vendedores, tá? Então, o Carlos, na verdade, desculpa te interromper, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas que vêm até Miami, até Orlando, a Flórida em geral, elas tenham um pouco mais de conhecimento sobre o que realmente... As opções. Exato, porque nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Então, e muitas vezes, hoje mesmo eu tive um cliente que me perguntou, Ítalo, o que é o SunPath? Ou seja, é uma coisa muito simples, mas que as pessoas não têm conhecimento. E se ela não tem um conhecimento, ela vai se frustrar depois de uma viagem dessa, em razão dos custos que ela achava que ela teria, que os custos foram dobrados ou triplicados. Então, a gente quer evitar de uma frustração de uma viagem que poderia ser perfeita, ser uma viagem que, poxa, não foi legal, em razão disso, na chegada eu já tive um problema,
já achei Exatamente. que era um preço que era outro, entendeu? Então, assim, nós queremos que o pessoal entenda, é justamente isso. Por que que eles irão pagar por um preço maior, com uma qualidade inferior, sendo que eles podem ter todo um conforto, toda uma situação mais prática e mais fácil em razão de algum vamos dizer assim, de algum benefício que eles não teriam. Porque o preço não é o problema. A conveniência é um problema. Exatamente. Conveniência é um problema, né? Eu imagino que todos, depois de um longo voo, querem ter o carro a pronta entrega, a sua espera em menos tempo possível para você simplesmente não ter que ficar no aeroporto. Né? E olha só, tem uma pessoa que está nos seguindo agora, Ítalo, que é a Bruna Madureira, que disse, ó, super indico a Trim, ela já conhece o trabalho de vocês. A Bruna é uma cliente super especial nossa, já atendemos ela várias vezes, ela, a família dela, e é isso que fortalece a gente. E é engraçado, ele começou aí, agora você notou que ele é mineiro, tá? Agora vocês conseguiram ver, porque agora saiu, o sotaque saiu. Mas uma coisa, Ítalo, tem algumas perguntas que estão batendo, e eu quero voltar lá para o começo, que veio uma pergunta do Paulo Melo, tomara que ele esteja ainda aí, tá? O Paulo Melo perguntou o seguinte, Ítalo, quais os documentos necessários para os brasileiros dirigir em Miami? Muito simples. Você precisa ter a sua carteira de habilitação do Brasil mesmo. A maioria das locadoras aqui, elas exigem que você tenha pelo menos 21 anos, né, em razão da própria lei da Flórida. O passaporte, que você precisa andar necessariamente com ele, e o contrato de locação do veículo que você está alugando. Nada, se você preferir retirar a permissão de dirigir internacional, é perfeitamente aceito também, mas não é um requisito obrigatório, é uma opção sua. Então, com a própria CNH do Brasil, você consegue dirigir aqui sem problema. Tá, e esse ponto é importante. Você comentou do passaporte. A cópia do passaporte não poderia ser uma boa também? Carlos, nós já tivemos algumas situações aqui que alguns clientes já tiveram esse cuidado de andar somente com a cópia justamente pelo risco do passaporte. Vai muito de uma situação de fiscalização. Tá. Porque não é uma regra que você precisa andar com o passaporte, mas alguns policiais, algumas pessoas, algumas autoridades já exigiu esse procedimento. Tá, então, é uma situação que eu prefiro pecar pelo excesso do que ter algum problema ou dar alguma informação equivocada para o cliente. Tá. E há pouco a gente comentou, e você comentou do SunPass, tá? Até é engraçado, e agora o Alisson já deve ter ido lá para a sala deles para fazer o live deles, mas eu tive uma vez uma longa conversa com o Alisson exatamente sobre SunPass, e que para mim, e é engraçado, aí volta aquela história de que eu, como morador daqui, eu não me preocupo exatamente com o processo, o dia a dia do processo de quem aluga carro, porque eu imaginava o seguinte, quem aluga carro pega o SunPass e pronto, tá? E pode passar pela Express Lane, pode passar pelo toll booth, mas existe uma diferença grande, porque uma coisa é ter o SunPass, tá? Que eu sei que no caso a Dream Tour ela tem em todos os carros, tá? Sim. Mas tem outra situação, que são as operadoras que trabalham com aquele toll by plate, que é uma coisa completamente diferente, né? E muito mais caro, é o dobro do preço. Tá. Porque o sistema de cobrança é pela placa do veículo. E isso gera uma cobrança extra, uma cobrança muito maior. Então, você pagaria $1 no SunPass no pedágio, no toll by plate você vai pagar $2,20. Tá. É mais uma situação que a pessoa deve ficar atenta. Eu não sabia que a diferença era tão grande, porque eu me lembro que o SunPass tem sempre antigamente o desconto era de 25% no toll, né? No SunPass, tá? Eu não sei, então, ou seja, você, além do que tem uma economia com o SunPass, mas tem uma coisa importante, eu acho que essa, até no post do Ponto de Miami eu cheguei por muito tempo a me enganar, que eu achava que
o Toll by Plate dava permissão para você usar express lanes, as express lanes também. Parece que não, né? Não te dá permissão. E uma vez que você passa na express lane sem o SunPass, você é multado. E aí é uma inconveniência maior ainda. Porque a última coisa que você quer aqui é tomar uma multa em uma viagem que você faz, né? E aí tem as fees adicionais, os custos adicionais disso. Todo o procedimento de reserva, tenham em mente, pessoal, sempre que você for reservar um veículo, que seja com a Dream ou qualquer outra empresa, analise sempre se as empresas oferecem o SunPass, porque o SunPass é muito mais conveniente e, além de tudo, é mais barato. Esse é o principal ponto. Porque nos outros sistemas acontece o seguinte, recentemente eu tive que fazer uma viagem para Boston, tá? Para o Nordeste americano, para Nova Inglaterra, e daí eu tive que ir, aluguei um carro, e depois vem a conta do Toll by Plate para você, né? Você recebe todo o tempo pelas os diferentes usos, as diferentes passagens por pedágios, ela vem para você depois. Exato. No caso de vocês, então, o que acontece é o seguinte, como é que é essa... Primeiro, existe essa cobrança posterior ou vocês estão assumindo esse custo das passagens de pedágio que as pessoas fizerem? Não há esse custo. A Dream Tour não cobra. Tá. No valor da diária, já está incluso todos os custos. A Dream Tour, ela suporta esse custo do cliente. Por quê? Ela entende que, em razão, justamente voltando àquilo que nós falamos, de todo um planejamento que foi feito pelo cliente durante um ano e meio, ela vai suportar isso porque ela não quer que uma viagem para a Flórida seja um inconveniente depois. Claro. Né? Então, nas nossas diárias, está tudo incluso. A pessoa, se for 100, se for $50 a diária, você vai ter todos os seguros inclusos. Você tem SunPass ilimitado, você usa e não paga. Se a pessoa quiser ficar passando na Express Lane o dia inteiro, indo e voltando, ela não vai pagar, porque já está incluso no valor da diária. Cadeirinha de criança gratuita, motorista adicional, milhagem limitada. Então, não tem custo. Ela vai ir para casa, vai entregar o carro da Dream direto no embarque dela, da companhia aérea, sem ter que passar pelo terminal novamente de devolução de veículos, direto no embarque da companhia aérea dela, vai fazer o check-in dela e pronto, não vai ter que pagar mais nada. É isso. Claro. Não tem segredos, não tem valores ocultos, para não dizer que é pegadinho. Tá, e aí até aproveitando para quem está nos vendo e pergunta, a gente fala de Express Lane, principalmente aqui no sul da Flórida, o Express Lane pode ser uma... O que é o Express Lane? São faixas que são reservadas na I-95, que é a nossa principal via de acesso que tem aqui, que corta todo o estado da Flórida, mas no sul da Flórida, principalmente, ela é a horta principal que comunica, que faz o deslocamento para as várias regiões, tá? E a I-95, ela pode ter um movimento muito grande, tá? Então, ela reserva duas faixas, tá? Que ficam à sua esquerda, tá? Que tem pontos de entrada específico e pontos de saída específico. Então, isso é até muito importante, porque tem gente que imagina que pode pegar a Express Lane e sair onde quiser. Não, ela existe, ela tem ponto certo. Mas essa Express Lane, ela só funciona, ela só pode ser usada por quem ou está num sistema que eles chamam de pool lanes, que é especial, que não é o caso do visitante aqui. Não. Tá? Ou que tenha o SunPass, tá? Exato. Entrou nessa faixa, não tem o SunPass, não só você não vai conseguir sair, você vai ter que passar por toda essa faixa, como você vai ter que pagar o custo da Express Lane, mas mais uma multa administrativa, que não é muito alta, mas é um incômodo, tá? Então, vale a pena usar a Express Lane? Tudo depende da característica da sua viagem, tudo depende da onde, para onde você é e o seu tempo, tá? Eu vou dizer, acho que o Ítalo também é da mesma opinião, para o nosso dia a dia de quem mora aqui, tá? Praticamente eu uso sempre a Express Lane. Tá? Com certeza. Tá? Seja para ir para downtown, seja para voltar. Eu só não uso muito para o norte, quando é para ir para Fort Lauderdale, tudo que é um pouquinho mais tranquilo. Mas principalmente na distância entre
o Downtown Miami e a Aventura, a Express Lane é muito importante. É um fato muito importante a gente falar, Carlos, porque se a gente for pegar de uma viagem Miami-Orlando, você tem uma série de pedágios que terão que ser necessariamente pagos. E Orlando ainda tem algumas cabines que você pode pagar manualmente, mas Miami não existe isso. Você não para pagar como no Brasil. O SunPass é como se fosse o sem parar no Brasil, né? Para algumas pessoas que não conhecem ainda, não vieram. Então, se você pegar esse custo, só de ir para Orlando, nós já estamos falando de 12 a 15 dólares somente para ir e de 12 a 15 dólares para voltar. Reflete isso no final da viagem. Fora os que você já usou durante a viagem, você vai ter tranquilamente um custo de pelo menos 50 dólares no final da viagem, se você optar por uma empresa que não oferece esse serviço como a Dream Tour, de pedágios ilimitados. Ou seja, isso, se a gente for levar em consideração principalmente o nosso público brasileiro, que está com uma moeda um pouco desvalorizada, né, com dólar 4,20 hoje, eu me surpreendi vendo isso, é de se considerar. Então, claro. Principalmente nos horários de trânsito aqui, de tráfego, o pessoal saindo de serviço 5 horas até 7 da noite, é muito parado, então você necessariamente precisa pegar a Express Lane e é muito conveniente você ter já isso tudo incluso no valor das suas diárias, porque você não tem nenhuma preocupação de pagar isso depois. Sim, e uma coisa, pessoal, lembre-se bastante que é o seguinte, não é que a gente não está falando de problemas não estamos duvidando da boa fé das operadoras, é simplesmente a atenção que a gente tem. Então, essa parte do SunPass é fundamental e que gerava muito, e gera ainda muita confusão, tá? Gera muita dúvida. Tá? Até volto a falar, há pouco tempo atrás, o próprio ponto Miami e ponto Orlando achavam que o toll by plate podia dar a permissão para ir na Express Lane, tá? E não é o caso, porque toll by plate é uma coisa, SunPass é outra, tá? Tem gente até que pergunta, mas se eu posso alugar uma outra operadora e optar pelo SunPass pode, aí é um processo individual, porque o SunPass ele pode ser colocado com um sticker, né, um adesivo no vidro, como ele também tem um transponder, que você pode ir e voltar. O único problema disso é que assim que você compra o transponder, que você pode comprar num supermercado, numa CVS, numa farmácia e tal, o único problema disso é que você precisa comprar o transponder, ir online, fazer um registro desse transponder com a placa do seu carro, tá? Porque muitas vezes o sistema do SunPass ele faz o seguinte: se ele não identifica pelo transponder, pelo sinal, ele vai identificar pela sua placa, tá? Exato. Então, isso que é importante, que você até pode ter essa opção de fazer o SunPass com qualquer outra operadora, mas você vai ter um trabalho vai ter que fazer um preparo antes para poder pegar a estrada com esse carro, pegar as Express Lanes ou passar por pedágio, precisa fazer o registro online para depois começar. Tá? Na verdade, é muito simples, Carlos. Eu tive, na semana passada, uma cliente que entrou em contato comigo e disse: mas eu já tenho meu transponder, o transponder do SunPass. Eu tenho opção de não usar o seu? Eu falei: olha, você tem opção, mas por que você vai pagar para você usar o seu, sendo que o meu já está incluso e você pode usar à vontade? Você entende? Não faz muito sentido. A pessoa ela tem opção, ela pode optar pelo dela, ela pode recarregar, comprar, fazer o cadastro, pode fazer tudo tranquilamente. Mas por que ela vai ter esse gasto a mais? Porque é um gasto, ela vai ter que recarregar o transponder para poder usar, né? E então, qual o motivo? Não faz sentido. Só se alguém quiser realmente ter esse custo, né? Porque não faz sentido. Tá, e uma coisa, Ítalo, muita gente pergunta, tá? E aparecem as perguntas sobre o uso de alguns cartões de crédito específicos como substituição de seguro para carro, tá? O que você poderia comentar, independente daquilo, eu sei que a Dream oferece o seguro já no carro completo, que a pessoa não precisa se preocupar.
Mas para quem está com uma outra operadora e que chega no momento em que está optando para fazer a opção de seguro, diz, não, eu estou fazendo com cartão de crédito X, ele me dá esse seguro. Você tem algum comentário sobre isso, alguma coisa que poderia comentar sobre esse tipo de opção? Tenho. É muito comum isso, tá, Carlos? Mas isso não difere necessariamente, vamos dizer, no trabalho da Dream, porque para a Dream não faz diferença. Nós não iremos usar o cartão de crédito do cliente, mesmo se ocorrer algum problema. Porque como nós já oferecemos todos os seguros inclusos, seguros totais, contra roubo, acidente, enfim, todos os seguros, não faz sentido usarmos o cartão de crédito do cliente. E, paralelo a isso, em algumas outras locadoras, você tem essa opção. Mas mesmo tendo a opção de usar o seu seguro do cartão de crédito, tenham certeza que ainda vai ser cobrado o seguro. Tenham certeza disso. Eles podem informar, não está sendo cobrado, mas está embutido. Então, além do calção, né, Carlos? Porque há sempre a necessidade de fazer um calção no cartão de crédito das outras locadoras. A Dream não faz isso. Ela não faz calção no cartão de crédito. Muitas outras locadoras fazem de 250, dependendo do carro, 500, dependendo do carro ainda, se for um carro de maior valor, até $1.000. Falando de um carro exótico, né? Mas, assim, é uma conveniência que nós oferecemos. O cliente ele não vai ter preocupação, ele não vai ter custo, ele não vai ter surpresa. É o principal. Por isso, essa é a proposta, essa é o objetivo, é a missão da Dream, de oferecer tudo para o cliente e fazer que realmente seja uma viagem dos sonhos para ele quando ele vier à Flórida. Tá, e uma coisa, Ítalo, agora vamos mudar um pouquinho. Tem uma coisa do dia a dia que eu normalmente vejo e que queria que você comentasse. Eu costumo pedir para todo mundo, e eu queria ver se você, sem dar nomes, você tem exemplo disso. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, quando vocês estão fazendo a reserva do carro, atentem a 2 tipos de informação que normalmente todas as operadoras elas oferecem. Uma é a capacidade que o carro tem de passageiros e a capacidade, desculpa, a capacidade que tem de malas. E eu te pergunto o seguinte, como é que é esse dilema com o público brasileiro? Na verdade, Carlos, isso é uma dúvida universal, tá? Mesmo com o cliente canadense, com o cliente norte-americano, com o espanhol, isso é universal. Por quê? As pessoas pensam da seguinte forma, poxa, eu sou 7 pessoas, eu vou alugar uma minivan que cabe 7, 8 pessoas e pronto. Mas elas esquecem que elas estão vindo cada uma com 2 malas e vão voltar com 4 ou 5 malas cada. Então, não cabe. Impossível. Não tem espaço físico para isso. Ela necessariamente vai precisar de 2 veículos ou um carro muito grande, um carro maior, uma Suburban, uma Expedition, um carro que, além de oferecer 8 lugares, ela ainda oferece espaço para 6 malas, 8 malas. Então, o que acontece? Hoje, por incrível que pareça, eu fiz um vídeo mostrando exatamente isso para o cliente. Bom, vocês estão vindo com 7 pessoas, mas vocês têm que pensar nas malas para essas 7 pessoas. Como que irão fazer? Porque você não pode andar com malas no banco. Você não pode andar com malas no corredor do veículo, mesmo que muito apertado, você não pode, porque é multa e é multa pesada. Polícia, e aqui você conhece muito bem isso, você sabe, Carlos, aqui não tem brincadeira. Né? Se vê, é multa e reboca o carro, ou seja, é um transtorno terrível. Então, ou você tem 2 opções. Ou você aluga um segundo carro, principalmente se você tiver com 8 pessoas, porque você vai precisar, porque não vai caber malas. Semana retrasada, eu tive um cliente que veio com 4 pessoas, alugaram uma Suburban comigo, e tiveram que ir 3 pessoas de Uber para o aeroporto, porque não cabia as malas de todo mundo. Tá. Eram 15 malas. Então, não cabe. Você tem que pensar sempre nas bagagens. Se for 4 passageiros, bom, um SUV cabe, 2 malas para cada, vai ficar bem apertado, mas ainda cabe. Ok, 7 pessoas, você não tem espaço para
malas para 7 pessoas. Isso é super importante, de super relevância, alertar isso para as pessoas, porque muitas vezes a gente só pensa isso quando chega, né? Claro. E aí é muito comum, é muito normal isso. Tá bom, amigo. Uma outra coisa que eu alerto para todo mundo e que é importante a gente foi um destaque dos custos escondidos, tá? Não dos custos escondidos, mas dos custos surpresas, tá? Vamos falar assim, tá? É quando você faz aquela opção de entregar o tanque cheio ou vazio, tá? E eu alerto para o pessoal, não simplesmente a comodidade, tá? É que o preço por galão de gasolina, nessa modalidade, eles nunca fazem o seguinte, olha, você entrega com tanque vazio, tá? E a diferença da gasolina eu vou fazer com um preço normal. Não, nunca é um preço normal. Tá? Nunca. É um preço muito, muito diferente daquilo que você encontraria em qualquer posto, tá? Uhum. Então, para quem prefere sempre optar por entregar o carro com o tanque cheio, ou sem a opção de comprar o tanque, né? Então, faça sempre o cuidado de abastecer. E outra coisa importante, nunca abasteça perto do aeroporto. Tá? Nunca, jamais. Jamais. Porque a gasolina perto do aeroporto é a gasolina mais cara que você sempre vai encontrar em qualquer cidade daqui. Tá? Lembrando para todo mundo que aqui existe um mercado que sim funciona uma liberdade de preço, e tem uma liberdade de preço, mas essa liberdade de preço, ela inclusive acontece para os sujeitos e para os postos que deliberadamente querem cobrar muito mais caro, tá? E é uma decisão deles, é uma opção deles. Eles exatamente, no caso dos portos e aeroportos, eles sabem que você tem que entregar um carro lá, então eles vão sentar a faca em você mesmo, não tenha dúvida. Só tem um exemplo que eu conheço, eu alerto todo mundo sempre que eu falo isso assim, cuidado com esse posto de gasolina, que não é perto de porto nem de aeroporto, mas que cobra um montão. Para quem foi a Orlando, que vai no outlet da Vineland, tá? No caminho para o outlet da Vineland, tá? Você tem um posto, se eu não me engano, é bandeira Shell, tá? Perto até do Marriott Village, onde tem os 3 Marriott juntos lá. Aquele posto é impressionante. Aquele posto ele consegue fazer o dobro do preço do galão normal, tá? Uhum. E muitas vezes, muita gente de fora entra, não está acostumado em ver primeiro o letreiro do preço, e os caras anunciam, eles não enganam, eles deixam lá bem claro, o preço é muito alto mesmo. E a pessoa começa a abastecer, começa a ver o preço, é diferente daquilo normalmente. Pessoal, para se lembrar que dependendo do carro, em média, você está gastando $35 para completar um tanque aqui. Varia muito com o carro, tá? Mas, de repente, quando começa a ver que está lá contando já 50, eu vou falar isso porque aconteceu comigo há muito tempo atrás. Tá? E eu, recentemente, ainda passei nesse posto, ele está ainda ele continua a mesma prática, só que isso é escolha, a liberdade de mercado aqui dá essa condição também. Se você quiser fazer muito mais caro que os outros, você vai fazer. Na verdade, Carlos, uns dias atrás, quando um funcionário meu foi buscar um veículo em Orlando, ele fez questão de tirar foto. Próximo ao aeroporto, tem um posto lá, que ele não me disse exatamente o local, mas ele me mandou a foto, que estava R$5,99 o galão. R$5,99. Nós estamos falando de quase mais do que o dobro do preço. Em Orlando, principalmente, que a gasolina é mais barata do que Miami, muitas vezes é mais barata, nós estamos falando de mais do que o dobro do preço. Então, mais um alerta para o pessoal. Se você tem a opção de já escolher devolver com o tanque vazio, já pagar pelo tanque pré-pago, se você tem essa opção, se você não quer ter esse problema, faça essa escolha. Ou então se planeje para abastecer uma noite anterior antes de devolver o veículo, ou o mais longe possível do aeroporto, porque próximo do aeroporto vai ficar caro. E caro não é pouco caro, é o dobro do preço muitas vezes.
Isso. Né? Mais uma orientação que a gente tem que falar também, porque é pertinente. Tá, Ítalo, na verdade, nós estamos chegando aqui bem para o finalzinho da nossa conversa, e até porque o pessoal já a gente ia dividir o tempo com nossos amigos lá do Clube da ADW Ama Disney, que já deve ter começado a live deles, mas é o seguinte, Ítalo, eu vou só, antes de te passar a palavra para as despedidas, eu vou só comentar com o pessoal o seguinte: para quem tiver alguma necessidade de estar na parte de aluguel de carros, a Dream Tour, ela é a nossa parceira dentro do Ponto Miami. Você pode ir lá, vai no nosso site www.miami.com, você tem as opções de serviço de viagem, logo o primeiro box que tem é de aluguel de carros, e você tem lá as opções de carros da Dream Tour e os preços, tá? Não deixem de cotar e ver lá, e qualquer dúvida procurar. E se alguém precisar, além disso, dos outros serviços da Dream Tour, eu vou colocar aqui agora eu vou deixar aqui Dream Tour RR, né? Isso, exato. Eu vou deixar aqui vou mostrar como você chega no perfil deles no Instagram, tá? E podem buscar o contato lá com eles, tá? Ou então mesmo pelo .miami.orlando, vocês me mandam um inbox, eu faço contato transfiro contato para o Ítalo, tá aqui, vai ser volto a dizer, além de ser parceiro nesse tipo de serviço, o Ítalo é amigo e cliente meu da parte de real estate. Não só o Ítalo, conheço a esposa dele, Amanda, os pais dele são fantásticos, é tudo gente, estão em casa, tá? É nós, né? E a gente, e recomendo sempre eles com maior tranquilidade, tá? Ítalo, obrigado mesmo, eu te dou a palavra para se despedir aí, depois a gente continua um pouquinho aqui ainda no Ponto Miami. Meu amigo, eu que agradeço a disponibilidade, a atenção de nos ceder esse espaço para a gente ajudar de alguma forma, né? Acho que o principal é dar uma informação mais clara, mais precisa, tirar algumas dúvidas, e nós estamos à disposição de quem quiser tirar qualquer dúvida, sem compromisso, fazer uma cotação de qualquer serviço, entre em contato conosco, entre em contato com você. A gente está sempre falando quase que 3 vezes por semana, quase, praticamente. Exatamente. Então, muito... Mas faz bastante tempo que eu não te vejo, faz uns 10 dias, tá? Então, eu estou começando a ficar preocupado. Isso é um problema, né? Mas muito obrigado mais uma vez. Espero ter sido o mais claro possível, o mais transparente possível, e estamos à disposição de vocês, o que precisarem aqui com a gente. Amigo, obrigado. Eu vou continuar aqui um pouquinho com o pessoal do Ponto Miami e do Ponto Orlando aqui no programa, mas depois a gente conversa. Obrigado, Ítalo. Um abração, hein? Obrigado, grande abraço, boa noite. Pessoal, então é isso. Eu, na verdade, me adiantei muito mais do que eu imaginava, tá? Porque a ideia era sair com 40 minutos de programa. Mas, voltando àquilo que a gente fala, existem várias opções diferentes de provedores. É claro que a gente recomenda a Dream Tour, porque eu conheço e eu posso falar, pelo menos, ficar muito tranquilo com essa recomendação e como vão atender quem me segue, tá? Mas sempre preste, na questão de aluguel de carro, sempre preste atenção naquilo que não é que aquilo que está escondido, não está escondido, é aquilo que normalmente a gente não consegue ver, tá? É aquilo que a gente não presta atenção antes, tá? E que existe um acúmulo de adicionais que podem aparecer e que você acaba tendo depois uma tarifa que é totalmente diferente. Sempre compare a sua tarifa final, tá? Sempre compare preços de sua tarifa final. Isso é muito importante. O que é final? Com inclusão de seguro, com inclusão da opção da cadeira de criança, com opção de tanque de gasolina, com o SunPass ou não.
esses custos que podem aparecer adicionais, você tenta sempre calcular e ter na comparação entre as diferentes operadoras. Existem todas as operadoras, eu costumo falar, todas as operadoras são muito boas e algumas vão estar cobrando mais ou não por algumas coisas, tá? Eu prefiro, no nosso caso, recomendar aquilo que está um pouco mais claro com relação às tarifas, por isso eu gosto muito do trabalho da Dream e do trabalho do Ítalo, tá? E é isso, pessoal. Então, o ponto a ponto dessa semana foi assim, e eu, na verdade, estou devendo para vocês um outro programa com convidados, são, na verdade, convidadas, são duas amigas de Instagram e dessa vida de indicação, de curtir Miami, que eu estou tentando organizar a agenda minha e delas, e não é nem culpa delas, nem minha também, as duas coisas não estão encaixando. Eu não falo o nome porque eu quero que seja surpresa para trazer as duas aqui, que são perfil de Miami, que eu gosto muito, tá? Lembrando sempre a todos o seguinte, o ponto Miami e o ponto Orlando, eles estão em várias plataformas diferentes, tá? O que seria assim o principal dos dois perfis, eu sempre me refiro aos websites, tá? Tanto do ponto Miami como do ponto Orlando. Lá você tem todas as nossas dicas, todas compiladas, tá? Em categorias, seja para restaurantes, seja para compras, seja para passeios, tá? E você tem tudo lá, tá? Daí você tem o ponto Miami no Facebook e o ponto Orlando no Facebook, que fazem o seguinte, normalmente eles são posts que estão indicando os posts dos nossos, que estão no website, tá? Então, na verdade, eles retroalimentam o website para dar uma dica mais rápida e para aquele que tiver querer ter mais informação, pode clicar e entrar daí no post do website. Já o Instagram, ela são duas plataformas, tanto o ponto Miami como o ponto Orlando, além de informar, e eu gosto de informar, elas têm um feed completamente diferente do Facebook, tá? E eu costumo fazer o seguinte, nelas é um pouco mais da curtição da imagem, da foto e de momentos que deixem bem claro aquilo que é chave e fundamental para uma experiência boa, tanto em Miami como em Orlando, tá? E tem também, que eu sempre esqueço de destacar aqui, que é importante, outras 3 coisas. O canal do YouTube do ponto Miami e o canal do YouTube do ponto Orlando, tá? Onde vocês encontram vários vídeos, que já alguns mais antigos e outros recentes. O mais recente que eu fiz foi para o ponto Orlando, que é sobre o Rômulo está me dizendo aqui, essas lives poderiam ser disponibilizadas no YouTube. Eu estou passando elas para o YouTube, sim. Essa, por exemplo, vai para o YouTube logo, tá? Eu confesso para vocês que por um tempinho eu esqueci os canais do YouTube. Eu não esqueci, não. Eu usava eles de uma maneira diferente. Mas, na verdade, eu tenho que ativar eles mais como canal de comunicação com vocês, tá? E, então, o último vídeo como eu estava falando, o último vídeo é sobre o Maharaj Jungle Track, que é o caminho que tem na Ásia, lá que você faz para ver os tigres, e que tem toda uma história muito legal, um enredo muito legal, e que esse vídeo eu fiz na semana passada. Alguns outros estão sendo finalizados agora, como também o vídeo da Turnpike, que é o caminho que você faz entre Miami e Orlando e vice-versa. É um caminho, o caminho mais normal. Existe um vídeo mais antigo que eu fiz, que deve ter uns 2 meses, algo como isso, que é de outro caminho, que é um caminho diferente, alternativo entre os dois destinos, que é o da US 27, que é muito legal também e que vale a pena. Muitos desses vídeos estão no nosso IGTV de ambos os canais, tá? E a última coisa que eu esqueço sempre de destacar e que eu gostaria de pedir para vocês que vocês participassem. Tanto o ponto Miami como o ponto Orlando estão conectados em um grupo de discussão no Facebook que se chama Ponto a Ponto, o mesmo nome desse programa. O Ponto a Ponto, ele é, na verdade, um grupo para você se manifestar. Tá? Não é um grupo que eu vou estar postando muita coisa, mas é um grupo que você que vai juntar gente que gosta tanto de Miami como de Orlando e possa trocar informação sobre os dois destinos. Tá? Eu
eu sempre peço que, e sempre alerto que destaco que vocês participem desse grupo, é importante, é legal ter participação, é um grupo que começou recentemente e ia ser muito bom a gente ter mais gente entrando, tá? Chama-se Ponto a Ponto, eu vou deixar aqui, é fácil aqui, é só... esse nome, se vocês colocarem na busca do Facebook, o nome Ponto a Ponto, assim, como eu estou mostrando aqui na telinha, vocês vão chegar no nosso grupo de discussão, tá? Seria muito bom a gente ter mais gente lá e seria muito bom a gente ter mais envolvimento. E, para finalizar, na verdade eu tinha alguns destaques que eu vou deixar catching up, que eu vou deixar para a semana que vem, tá? Mas tem um catching up fantástico. Parabéns para Orlando, parabéns para Orlando como produto de destino, que na semana passada foi divulgado pelo Visit Orlando os números de visitantes de Orlando em 2018, e quebrou-se mais um recorde. Orlando chegou ao número de 75 milhões de visitantes, tá? 91% desses visitantes são americanos, 9% são internacionais, que é um belo público. 9% de 75 milhões é um montão de gente. E desse montão de gente, dos internacionais, nós ocupamos ainda não está claro se é a terceira ou quarta posição, tá? O público internacional que mais visita Orlando é o canadense, seguido pelo inglês, e depois deve vir ou a China ou o Brasil, tá? O Brasil está com quase 900 mil visitantes no ano de 2018, que foi um crescimento de quase 8%, é muito legal, tá? Volto sempre a destacar o grosso do movimento americano, por isso que a gente sempre fala assim, para buscar uma Orlando mais tranquila, mais vazia, sempre calcule e estude quais são os feriados americanos, porque quando não tiver aula nos Estados Unidos, os parques vão estar cheios, a cidade vai estar mais cheia, e é isso que acontece. Então, o foco sempre para movimento é no público americano, por isso que o público internacional tem que planejar nas brechas de vacations deles daqui, tá? O que é importante, então, nesses números todos ressaltados é o crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil e do México foi destacado pelo Visit Orlando como sendo um ponto que influiu bastante nesse número, tá? Na verdade, o que é mais interessante e vale sempre ressaltar é o crescimento, quer dizer, numa fase em que a gente inclusive vê um dólar, como o Ítalo falou, fechando a 4,20, ter crescimento no nível de visitação de Orlando é um sinal de que o público brasileiro tem uma paixão muito grande por esse destino e muito bom que isso aconteça, tá? Nesse meio tempo, tá? Eu gostaria de destacar uma outra coisa aqui de Miami, tá? Miami não teve ainda nenhum número Miami não faz a propaganda de número de visitantes tão forte quanto Orlando faz. Orlando faz uma festa bem grande, principalmente o pessoal do Visit Orlando, tá? Mas Miami teve um catch-up rapidinho que eu tenho que fazer, que foi a abertura do Time Out, que também foi outra coisa que eu destaquei na semana passada. Ainda estou devendo um vídeo deles. O Time Out, o que é? Um food hall, tá? Que tem é um lugar que você tem vários boxes diferentes com chefes diferentes oferecendo experiências gastronômicas diferentes. Nesse caso, esse Time Out, o primeiro deles, na verdade, surgiu em 2014 em Lisboa, tá? E eu cheguei a conhecer há 2 anos atrás lá. É um lugar fantástico, fica no Mercado da Ribeira. E depois de Lisboa, o primeiro lugar que eles iam fazer a expansão era os Estados Unidos e escolheram Miami, tá? Outros vão ser abertos aqui nos Estados Unidos, como em Chicago, Nova York e Boston, mas Miami foi o primeiro e foi um time out lindo, tá? Ele fica quase ao lado da Lincoln Road, o espaço é muito legal e a opção que você tem de comidas da experiência gastronômica lá é muito boa. Gente como o chefe Jeremy Ford, que tem o Stubborn Seed, que é um excelente restaurante, Koyotako, Lenha, todos estão lá, estão sendo muito bem representados. Abriu
não faz uma semana, foi na quinta-feira passada que abriu o programa, o timeout, tá? Pessoal, é isso, eu entrei demais agora no tempo, eu agradeço a atenção, hoje teve bastante gente aqui no Facebook, para quem não... Para quem pegou só metade do programa, não se preocupe, esse programa fica gravado direto na página do Facebook do Ponto Miami e do Ponto Orlando, e logo, logo estará no canal de YouTube, do YouTube de ambos, tanto do Ponto Miami como do Ponto Orlando. Deixa eu colocar aqui rapidinho, tá? Só para vocês saberem, ó, o nosso website é esse, www.miami, e o www.orlando, o Ponto Orlando é assim, ó, Ponto Orlando, que eu junto os dois, tá? No Facebook e Instagram, os nossos perfis são assim, tá? Também para vocês verem, e no YouTube é só fazer a busca com os nomes completos, tá? Ponto Miami e Ponto Orlando, aí sim separados os dois, tá bom? O mais importante que eu sempre peço no final é que não adianta nada a gente tentar influenciar, ajudar vocês numa viagem se a gente está falando para pouca gente, tá? Eu quero ter a condição de estar oferecendo dicas, informações e fomentar uma experiência diferente para o maior número de pessoas possível. Então, o que eu peço sempre para quem está nos seguindo agora é que não deixe de nos indicar, não deixe de curtir o post, tá? Seja do Ponto Miami, seja do Ponto Orlando, seja de qualquer um das pessoas que estão ajudando, outros perfis que ajudam, curta as fotos, faça um comentário, isso faz diferença para a gente, tá? E também, por favor, recomende, tá? Gostou do vídeo, gostou do post, gostou da foto, recomende para os seus amigos. A melhor maneira que a gente tem é ter o engajamento, de ser relevante para vocês e para ser relevante nas diferentes plataformas de mídia social é o engajamento de vocês, tá? Eu agradeço sempre aqueles que nos seguem. Eu dou um exemplo aqui, já é um querido amigo Rômulo. O Rômulo está sempre nos acompanhando, está sempre perguntando e cobrando, ainda bem, faz bem, Rômulo, faz uma diferença. Quando chega, vai ter live hoje? Vai ter live hoje? Teve hoje, faltou por 2 semanas, mas 3 semanas, na verdade, de diferença. Mas eu estou aqui, isso foi sempre bom saber que você estava esperando a live acontecer, tá? Os amigos como o Alisson, que está agora lá fazendo a live deles, a Wanda, quem mais esteve aqui? A Bruna Madureira, o Denis Campos, Ló Campos de Souza, quem mais? Estava o Renato, acho que era o nome, o Jorge Paulo de Costa, a Josiele, o Carlos Enesco, é isso? O Paulo Melo, exatamente, que fez o pergunta. Tá? Todos vocês, pela participação, eu agradeço bastante. Fica aqui meu abraço. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu esqueci de comentar, qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de me procurar no direct message. Às vezes pode ser que eu não responda na hora, mas eu não vou demorar muito para responder. Isso eu prometo para vocês. Tá bom? Então tá, fica aqui o abraço final. Uma boa noite para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.